You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. A paz do Senhor, queridos irmãos, é uma grande alegria estar aqui nessa manhã para mais um devocional. Antes de começar nosso devocional, eu quero te pedir para que você se inscreva em nossos canais, ative a notificação, também nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, @TBC Parque Cruzeiro. Não esqueça também de compartilhar com seus amigos e deixar o like neste vídeo, porque isso é bem importante para que vocês venham receber todas as notificações. Amém? A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos está lá em Mateus 13, a partir do 24, é uma parábola bem conhecida dos irmãos, é a parábola do joio, que diz assim, Mateus 13, 24. Outra parábola lhe propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Da onde, pois, vem o joio? Ele, porém, respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos perguntaram, queres que vamos lá e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranque também com ele o trigo. Deixe-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhe no meu celeiro. Então é uma parábola bem conhecida. E aí nós temos alguns pontos aqui dessa parábola, por exemplo, o homem que semeia. Quem é esse homem que semeia? No caso aqui da parábola, Jesus. A boa semente. Quem é a boa semente? A boa semente somos nós, cristãos, que acreditam no Evangelho, que confessamos que Jesus é nosso Salvador, que pregamos o Evangelho, que vivemos esse Evangelho. Então, a boa semente somos nós, cristãos. O campo é o mundo, né? Então nós estamos aqui no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Quando o servo fala aqui, né? Que vai, na verdade, quando o Senhor diz que vai depois separe, né? O joio do trigo e o trigo recolhe que eu vou levar para o meu celeiro. Ou seja, né? Nós não somos deste mundo. Então, quando Jesus voltar e recolher o trigo, que somos nós, ele vai levar para o celeiro dele, que é o céu. Então nós temos que estar prontos e preparados, né? O inimigo, né? Quem que é o inimigo que semeou a semente ruim, né? O joio ali no meio do trigo? É o diabo, é o inimigo, né? Que tem sempre tentado confundir, atrapalhar, né? Por meio dos falsos profetas, colocando confusões em meio das nossas igrejas. Enfim, então nesse contexto aqui, o inimigo que semeou é o próprio diabo, né? E o joio, na verdade, quem são os joio, né? Joio são os incrédulos, aqueles que não creem no Evangelho, aqueles que, ou até que fingem que crê, aqueles que estão no meio da igreja, né? E aí é bem fácil você, às vezes, perceber o joio do trigo. Você percebeu que, assim, quando o inimigo plantou, enquanto não cresceu, ninguém percebeu que era joio e que era trigo. Mas conforme foi crescendo, conforme foi, né, se desenvolvendo o fruto, a planta ali, eles perceberam que já existiam joio e existia trigo. E aí ele fala, posso arrancar, posso arrancar? Não, o Senhor fala, porque não é o momento. Se você arrancar agora, você vai também arrancar junto ao trigo. Então você percebe o quê? Que muitas vezes nós estamos na igreja e aí a gente consegue com o tempo começar a perceber que algumas pessoas ali não têm o caráter de Cristo, né? Verdadeiramente não se converteram ainda, não conseguiram entregar, assim como o Lucas ministrou na quarta-feira no louvor, falando, né? Quando a gente fala, eis-me aqui, Senhor, a gente quer dizer o que? Senhor,
que não seja mais a minha vontade, mas seja a sua, que é boa, perfeita e agradável. E meus caminhos vão ser bons, porque os seus caminhos são os bons. Então, muitas vezes a gente, na nossa caminhada, a gente percebe que no nosso meio, ao nosso lado, existe alguns joios. Só que a gente não deve fazer nada, a palavra nos instrui aqui. Não cabe a nós fazer alguma coisa. O que cabe a nós é cada um olhar para si e perceber aquilo que está sendo feito na sua vida. Quem eu tenho sido, né? Eu tenho sido luz, eu tenho sido trigo. O que eu estou fazendo, né, na igreja? O que eu acredito? Qual que é o meu caráter? Eu tenho buscado a santificação, como foi falado muito nesses dias também nos nossos cultos. Eu tenho buscado ser semelhante a Cristo. Eu tenho buscado agradar ao Senhor por meio da minha vida, né? E aí muitas vezes a gente acaba se deparando com um joio na nossa vida e a gente começa a prestar muito mais atenção no próximo ali, querendo julgar, querendo, sabe, resolver, como esses servos, né, que falam: Senhor, você quer que eu vou lá e arranque tudo? E o Senhor fala: não é o tempo. E assim também o Senhor fala com nós: não é o tempo de arrancar o joio, não é o tempo de separar o joio do trigo. Se preocupe somente com você, irmão. Às vezes a gente se preocupa tanto com o próximo e acaba a gente cometendo um pecado que é julgar. E a palavra fala: do jeito que você julgar o próximo, você vai ser também julgado. Então, irmãos, entregue na mão do Senhor. Se preocupe com a sua santificação. Se preocupe com a sua salvação. Se preocupe se você está crescendo como cristão, se o seu caráter está aumentando, está crescendo, está cada vez mais semelhante a Cristo. Se preocupe com você, irmão. Se preocupe em agradar ao Senhor e não se preocupe em julgar o próximo, em saber quem é o joio e quem é o trigo. Não cabe a nós. Isso é algo que o Senhor vai fazer e no tempo certo. Então, às vezes a gente se perde tanto tempo preocupando com o próximo. Mas aquela pessoa é joio e não está certo. E a gente começa: pastor, não está certo isso, pastor, aquela pessoa não deveria estar ali, o líder desse departamento, essa pessoa não deveria estar desse jeito. Irmãos, eu acho que todo mundo acaba fazendo isso em algum momento. A gente acaba julgando, né? Acaba achando que nós somos superiores a alguém. Não. Nós temos que olhar somente para nós, para o nosso interior, para o nosso caráter. Por que, né? Tudo isso. No tempo certo, quando houver a colheita, colher, né, o joio e o trigo, nesse momento é o momento de separar o joio do trigo. E há uma diferença bem grande, irmãos, bem grande, que eu queria ressaltar. Quando você retira você pega o joio e o trigo, eles são muito semelhantes. Mas se você pegar o joio e esfarelar ele assim na mão, você vai ver que ele não sobra nada, somente palha. Quando você pega o trigo e faz essa mesma coisa, esfrega na mão, você percebe que ele gera sementes. Ou seja, nós cristãos, né, nós devemos nos preocupar em gerar sementes, em plantar sementes, em regar sementes. E não nos preocupar com o irmão, com o trigo, com o joio. Nós devemos nos preocupar se nós estamos gerando boa semente, porque é pelos nossos frutos que nós somos reconhecidos. Lá em Mateus 7:20 diz assim, né? Desculpa, na verdade é 18. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode uma árvore boa produzir bons frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, o 20 diz assim, ó, Mateus 7:20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecerei. Nós, como cristãos, devemos nos preocupar com os frutos que nós estamos gerando. E não se existe joio em nosso meio. Não cabe a nós, irmãos. Então essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês nessa manhã. E nesse momento eu peço que você agora, se você puder, feche seus olhos. Se você não puder, fique em espírito de oração. E vamos orar para que nós possamos ter um final de semana abençoado. Amém? Pai, eu quero te agradecer por a tua palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor faz por nossas vidas, Pai. Mas não somente por o que você faz, mas principalmente por aquilo que o Senhor é. Nos ajude, Senhor, como cristão, ter o nosso caráter semelhante a Ti, Deus.
Nos ajude a não julgar o nosso próximo, a não julgar o nosso irmão, não nos preocupar com aquilo que ele tem feito ou que ele tem gerado, Senhor, porque isso não cabe a nós, mas somente a Ti. Esse julgamento é seu, Pai, somente o Senhor sonda e conhece o coração de cada um verdadeiramente. Facilmente nós possamos ser enganados, Pai, por aparências, mas o Senhor é aquele que conhece o oculto de cada um, Deus. Então eu te peço, Pai, que como filho, Pai, eu peço por mim, peço para a Tua igreja, pelo Teu povo, nos ajude a olhar para nós mesmos, a olhar para dentro de nós e entender se nós estamos gerando os bons frutos, se há sementes, Pai, sendo germinada através das nossas vidas, Pai. Senhor, essa é a nossa oração, para que nós possamos simplesmente olhar para nós e não olhar para o próximo, Pai. Que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, perder essa mania de querer julgar o nosso irmão, querer achar quem é o certo, quem é o errado, Pai. Eu sei que muitas vezes nós temos que exortar nossos irmãos, porque isso faz parte do nosso evangelho, faz parte da nossa caminhada, mas que nós não venhamos julgar, Pai. Que nós não vemos, Senhor, ser aquele que aponta o dedo, mas simplesmente que nós possamos olhar para a nossa vida e refletir se nós estamos semelhantes a Ti, se nós estamos inspirados, Senhor, por Ti, se, Senhor, nós estamos refletindo a Sua imagem e semelhança. Pai, essa é a nossa oração. E eu te peço, Deus, que o Senhor nos guarde nessa sexta-feira, Pai. Guarde, Senhor, nosso final de semana, que nós possamos estar cultuando a Ti no final de semana, seja no sábado, seja no domingo, mas que nós possamos entregar o melhor para Ti e que, principalmente, Pai, nós possamos gerar bons frutos. Essa é a minha oração, Pai. Eu orei em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado. Fiquem na paz do Senhor Jesus e tenham uma excelente sexta-feira e um excelente final de semana. Um grande abraço.